O homem sobre o qual falaremos hoje foi um enigmático guerreiro, cuja vida sempre se manteve à margem, até seu amargo fim. Sua carreira militar abrangeu décadas de serviço leal, sobrevivendo e triunfando em meio a guerras e conflitos, até se tornar o general alemão favorito do Führer. Suas táticas audazes e inéditas ainda surpreendem estudiosos militares atualmente. Suas vitórias na Primeira e Segunda Guerra Mundial lhe renderam as mais altas honrarias, enquanto generais e oficiais invejavam seu sucesso. Lutou lado a lado com os italianos, nos Alpes, nos abrasadores desertos da África, nos áridos terrenos da Grécia e nos campos de batalha da França. Em uma época marcada pela decadência e pelas atrocidades da guerra, o general Erwin Rommel se destacou como o comandante mais eficaz, embora também desobediente. Um apelido o acompanhou: a Raposa do Deserto. Este título encapsulava sua habilidade de se mover com destreza em terrenos hostis e solitários, onde se tornou um símbolo de coragem e astúcia para o povo alemão. Hoje conheceremos a vida extraordinária dele. Com vocês, Reinaldo Carrillo. Isto é a Nova Enciclopédia. Convido vocês a comentarem, compartilharem, curtirem e nos apoiarem no Patreon, que vocês podem encontrar abaixo deste vídeo. Johannes Erwin Eugen Rommel surge neste mundo no dia 15 de novembro de 1891, no reino de Württemberg, um estado federado ao sul da Alemanha que tinha 20 anos desde que se unificou como nação. Como o terceiro de 5 filhos, cresceu no seio de uma família militar, e seu pai dirigia o conselho de governo local. Na idílica localidade de Heidenheim, a infância de Rommel floresceu em relativa calma, mas o chamado das armas ressoou em seu espírito, e na tenra idade de 18 anos, marchou para o regimento de infantaria 124, como alferes. Foi na escola de cadetes de Danzig, onde sua essência brilhou, demonstrando um dom de comando e uma capacidade extraordinária. Nesse crisol de aprendizado, conhece Lucy Maria Molling, uma mulher de raízes italianas e polacas, com quem consolidou um profundo amor durante os anos. No sagrado vínculo do casamento, selaram sua união no ano de 1916. Dos recintos acadêmicos de Danzig, onde sua mente floresceu como um botão de flor, Erwin Rommel surge como tenente. A eclosão da Grande Guerra, em 1914, trouxe consigo uma mudança de rumo. E o destino o instigou a retornar à sua antiga casa, no Regimento 124. Durante o turbilhão da Primeira Guerra Mundial, Rommel ascendeu ao posto de tenente, demonstrando sua liderança em uma sinfonia de táticas de batalha improvisadas nos diferentes frentes de combate. No campo de batalha, Rommel se destacava como um homem intrépido. Foi na terra da França onde Rommel mostrou pela primeira vez suas grandes habilidades. Com uma maestria inesperada, ele abria caminho com uma chuva de fogo e tomava destacamentos inimigos. Suas ações entre setembro de 1914 e janeiro de 1915 foram reconhecidas com a Cruz de Ferro de segunda classe. Depois, foi enviado para as majestosas montanhas dos Alpes, onde travou batalhas morro acima na ardente batalha do Monte Cosna. Depois, seu caminho o levou à frente de uma terra montanhosa e traiçoeira no coração da Itália. No meio da Batalha de Caporetto, em outubro de 1917. Lá, no comando de seu batalhão de rifles e metralhadoras, em apenas 2 dias, com sua determinação férrea e seus 150 homens, capturou mais de 9.000 inimigos. Apropriou-se de 81 canhões e apenas 6 homens do seu lado caíram no calor do ataque, aproveitando astutamente o terreno montanhoso. Rommel deslizava-se como um fantasma para flanquear as forças italianas, atacando de direções inesperadas e superando ordens contrárias. Foi nestas ferozes batalhas que Rommel colocou em prática as táticas de infiltração que o tornaram lendário, a ponto de registrá-las nas páginas de um livro. Na década de 1930, nos confins montanhosos dos Alpes, onde o arado da Primeira Guerra Mundial consumia as almas valentes da Europa, Rommel enfrentou bravamente os italianos. No entanto, o esmalte azul da Pour le Mérite, que era a maior condecoração alemã, a essência do reconhecimento militar, não se acomodou em seu peito, como fez no pescoço de homens de armas como Hermann Göring ou o tenente Schörner.
Rommel, furioso e determinado, desencadeou uma enxurrada de palavras em cartas aos superiores e em cada comando e quartel-general onde foi designado. Exigia que seu valor fosse reconhecido com a mais alta honra, e desta forma pouco ortodoxa. Conseguiu sua tão desejada medalha e assim se juntou à linhagem de heróis de guerra alemães. Essa conquista singular deu a Rommel um status que se elevava acima de seus colegas oficiais. Seu valor se destacava especialmente porque Rommel, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, nunca passou pelas fileiras do Estado-Maior alemão. Ele não era um estrategista de batalha nas sombras, mas, eventualmente, seu caminho o levou a ascender ao posto supremo de marechal de campo, como veremos mais adiante. Com a pérola emergente no pescoço. Promovido a capitão em 1918, assumiu um cargo administrativo onde trabalhou sem reclamações, até o final da guerra, que já terminou. E além disso, em uma dolorosa derrota e humilhação para a Alemanha, que perdia territórios, sua monarquia desmoronava e o país ficava sujeito a usurários, empréstimos internacionais impagáveis. Rommel foi um dos escolhidos que permaneceram nas fileiras militares após a humilhação de Versalhes, que desmantelou grande parte do exército alemão. Rommel manteve habilmente sua liderança, apesar dos olhares desconfiados de seus pares. Enquanto os soldados desmobilizados lamentavam-se em bares, entre as sombras dos sedativos e as angústias pelo desemprego, a crise financeira e a negligência dos governos. Rommel emergia como um farol de estabilidade. Tinha que conter as manifestações de seus antigos companheiros de armas, enfrentar os saqueadores e silenciar os agitadores comunistas nas vielas. Rommel, antes um habilidoso guerreiro, agora preservava a ordem pública com excepcional calma e moderação, no meio de uma Alemanha que se tornava muito violenta e conflituosa internamente. Em suas cartas para sua esposa, descrevia aquele período de entreguerras como um turbilhão caótico, onde todos pareciam lutar contra todos. Assim como os conservadores e nacionalistas da época. Rommel soube reconhecer a traição ao exército alemão no final da guerra, perpetrada pelos elementos subversivos e socialistas da Alemanha, que desencadearam uma revolução interna, em 1918. No entanto, Rommel mantinha-se à margem das lutas partidárias, pois seu foco estava no trabalho militar. Sua lealdade estava apenas com o exército da Alemanha. Em 1920, foi destinado a Stuttgart, onde estabeleceu residência com sua esposa pelos 9 anos seguintes. Depois, mudou-se para a prestigiosa escola de infantaria em Dresden, ascendendo ao posto de major. Lá, ele se dedicou à escrita de livros e ao ensino. Foi em outubro de 1933, quando foi transferido para Goslar, onde o destino tinha reservado um encontro crucial para ele. Foi lá que ele cruzou com o Führer, que havia sido eleito chanceler da Alemanha em 1933 e liderava uma revolução nacional socialista em seu país. Rommel viu com bons olhos sua ascensão ao poder. Mas assim como serviu a República de Weimar, como já dissemos, sua única afiliação política estava no exército alemão. Algo em Rommel deve ter chamado a atenção de Adolf, já que em 1936, o chanceler alemão o designou responsável pelos arranjos de segurança. No comício do partido em Nuremberg, uma tarefa que Rommel realizou de maneira excepcional, para 1938. A Alemanha Nacional Socialista tomava os Sudetos, uma região de maioria étnica alemã que havia sido atribuída à Tchecoslováquia após a Primeira Guerra Mundial. Durante esta operação, Adolf manteve Erwin Rommel sempre ao seu lado. Quando os alemães conquistaram Praga, Rommel compartilhou uma proximidade com o Führer, que a maioria dos oficiais do Estado-Maior nunca havia experimentado. Para o 23 de agosto de 1939, Rommel foi promovido a major-general e lhe foi confiada a tarefa de proteger o Führer e seu posto de comando durante a invasão à Polônia, no 1º de setembro de 1939. No entanto, Rommel exigia ação, então ele solicitou a Adolf o comando de uma divisão de combate. Diante da pergunta de que tipo de divisão, Rommel respondeu: uma divisão, Panzer, o creme inato da guerra mecanizada. O respeito e admiração mútuos eram tão grandes que o chanceler alemão concordou de imediato. Inglaterra e França haviam declarado guerra à Alemanha,
e os tambores de guerra soavam para todos os soldados europeus. Já no furacão do combate, Rommel, como uma tempestade furiosa, percorria os campos de batalha, deixando para trás os oficiais do Estado-Maior alemão, que estavam presos nas areias movediças da dúvida e da indecisão. Rommel se levantou ao comando que estavam presos nas areias movediças da dúvida e da indecisão. Rommel se levantou ao comando da 7ª Divisão Blindada. Ele a forjou com cuidado para a iminente campanha contra a França. Lá, nos anais da Guerra Blindada, encontrou sua tela para pintar novas táticas, tecendo uma rede de estratégias audaciosas e empregando a massa blindada com maestria. Rommel teve a oportunidade de se formar profundamente, e isso o impregnou de um oceano de conhecimento bélico e tático. Além disso, dizia-se que Rommel possuía uma essência misteriosa e quase mágica. Ele podia desafiar o perigo do alto de uma íngreme colina ferroviária à vista plena do fragor da artilharia inimiga. As rajadas das metralhadoras atingiam o chão ao seu redor, enquanto projéteis caíam a poucos metros de distância, inclusive tirando a vida de seu assistente pessoal na campanha francesa. Mas ele permanecia impoluto, imóvel, assim como Adolf. Possuía uma sorte encantada que o protegia dos danos do inimigo, envolto em uma armadura invisível. A figura de Rommel se erguia como um farol no meio da tempestade da guerra, guiando seus homens para o sacrifício e a glória. Na implacável campanha francesa, Rommel desdobrou sua divisão com uma velocidade vertiginosa até alcançar as costas do canal e depois empreender uma marcha avassaladora em direção a Cherburgo. Mas sua audácia não se limitou às façanhas no campo de batalha. Durante o tórrido verão que se seguiu, o exército alemão o encarregou de uma tarefa particular: a produção de um filme de propaganda intitulado Vitória no Ocidente. Assim, sob sua direção, suas tropas reconstituíram a gloriosa campanha contra a França, cativando as câmeras com o rigoroso inverno. Entre 1940 e 1941, a Alemanha foi obrigada a enviar um comandante para o norte da África para resgatar as tropas italianas vacilantes. Rommel recebeu o chamado e foi encarregado de liderar uma divisão de infantaria leve para as areias ardentes do norte da África. Isso em fevereiro de 1941. Suas tropas se infiltraram atrás das linhas italianas em Trípoli, justo quando o avanço britânico, que se estendia ao longo da costa mediterrânea ao norte da África, se aproximava da cidade. Se as forças britânicas conseguissem invadir Trípoli e expulsar os italianos de sua colônia, as repercussões seriam catastróficas para o aliado da Alemanha, apesar da situação desfavorável para alemães e italianos. Rommel soube se mover com astúcia e precisão para garantir a supremacia alemã no cenário do norte da África, enquanto o destino do continente africano pendia de um fio. No entanto, Winston Churchill, alheio ao avanço implacável de Rommel no norte da África, hesitou. Ordenou que componentes vitais das forças britânicas fossem direcionados para uma campanha desesperada na Grécia, sem suspeitar das consequências funestas que isso acarretaria. Dessa forma, Churchill deu a Rommel uma preciosa margem de tempo para se consolidar em sua posição. As instruções recebidas por Rommel, do alto comando italiano e de Berlim, eram claras e diretas. Sob nenhuma circunstância, deveria lançar uma ofensiva contra os britânicos. Sua tarefa se limitava a construir uma linha defensiva em pontos específicos. Mas Rommel, desafiador e impetuoso, ignorou as ordens de seus superiores e atravessou a Cirenaica, cercando e isolando 30 ou 40 mil soldados britânicos, enquanto capturava 3 generais britânicos em uma semana. Foi uma de suas proezas mais gloriosas e ousadas. Em poucas semanas, ele quase alcançou as fronteiras do Egito. Seu nome surgia como a raposa do deserto. Erwin Rommel, com seu ardor e determinação, restaurou o orgulho italiano ferido e deixou claro para Adolf que, com um último esforço, o eixo poderia se apoderar de todo o Egito, atravessar o canal de Suez e se fundir com a ofensiva alemã planejada contra a Rússia. Assim, em 22 de junho de 1942, Erwin Rommel foi honrado com o posto de marechal. Para o Führer, Rommel havia aberto novos horizontes e se tornou seu favorito. No entanto, a falta de suprimentos, a incompetência italiana e a sorte do general Montgomery levaram o exército britânico a ganhar terreno sobre o eixo, no teatro africano.
Apesar disso, a retirada de Rommel foi uma proeza militar surpreendente, mesmo tendo todo o 8º Exército de Montgomery. E pisando em seus calcanhares, conseguiu resgatar entre 200 e 300 mil soldados alemães, italianos, levando-os através das inóspitas costas do norte da África até a Tunísia, onde organizou uma evacuação bem-sucedida. Quando o general Rommel adoeceu. Após sua chegada à Tunísia, quando a derrota das forças alemãs parecia iminente, o Führer ordenou sua evacuação para o continente, mas ninguém lhe comunicou. O público ficou com a crença de que Rommel ainda lutava na trincheira, resistindo corajosamente. Seu nome continuava a ressoar no campo de batalha, apesar do próprio general ter sido levado para um lugar seguro. No turbulento ano de 1943, Rommel foi transferido para a Grécia para contrabalançar uma iminente invasão britânica. No entanto, a queda de Mussolini na Itália complicou ainda mais as coisas. Através das cartas que Rommel trocava com sua esposa, podemos vislumbrar seu caráter pessoal e a carga emocional que ele carregava consigo. Ao retornar para a Alemanha, o general se considerava um fracassado, como pode ser percebido em seus diários e correspondências. Ele ansiava por um novo desafio. E, para sua surpresa, foi-lhe concedida a responsabilidade de defender a frente da Normandia na França, onde se aproximava uma poderosa invasão dos aliados. 500 depois de passar um tempo na Normandia, antes do famoso 500, e a 500 Rommel decide retornar à Alemanha com sua esposa para celebrar seu aniversário. Sem suspeitar das terríveis consequências que se aproximavam, no dia 6 de junho de 1944, os aliados pisaram nas costas da Normandia. As condições atmosféricas, a confiança excessiva dos generais alemães na França ocupada e a despreocupação de Rommel jogaram muito a favor dos aliados. Com grande determinação, os aliados conseguiram capturar 5 praias e desembarcar mais de 130 mil homens. Rommel recebeu a notícia do dia em sua casa em Herrlingen, perto de Ulm. Ele dirigiu 700 quilômetros de volta ao seu quartel-general e descobriu que a batalha já estava perdida. Apesar disso, ele tentou comandar a frente enquanto os aliados avançavam rapidamente. Um dia, enquanto dirigia seu carro conversível atrás das linhas de frente, um Spitfire britânico desceu das nuvens e disparou contra a estrada. O motorista morreu e o carro bateu em uma árvore. Rommel ficou gravemente ferido e foi hospitalizado na França, onde os médicos temiam por sua vida, devido a uma fratura quádrupla no crânio. Posteriormente, ele foi evacuado para outro hospital na Alemanha e, com o tempo, foi se recuperando aos poucos. Mas o admirado general estava prestes a cair em desgraça. 21 de julho de 1944, Erwin Rommel fica sabendo do atentado que quase tirou a vida do chanceler Adolf. É convocado um conselho de guerra, conhecido como a Corte de Honra Militar, que incluía os altos comandos militares. Depoimentos falsos de vários dos envolvidos na trama tentaram implicar Rommel como o eventual líder da Alemanha em caso de sucesso do ataque. Oficiais importantes acreditando nessa informação procuraram culpar Rommel pelo atentado, e até o dia de hoje, muitos ainda acreditam que ele foi um dos conspiradores. Em vez de submeter Rommel a um julgamento no Tribunal Popular da Alemanha, que resultaria em uma sentença contra ele, Adolf decidiu oferecer-lhe a oportunidade de tirar a própria vida. Enviou 2 oficiais do exército alemão para entregar-lhe uma carta. Os oficiais chegaram à casa de Rommel e comunicaram as acusações contra ele. Ofereceram-lhe a garantia de um funeral de Estado e explicaram que ele deveria tomar uma cápsula de cianureto como forma de cumprir seu dever como oficial. Rommel aceita e se despede de sua esposa e filho. Vestindo um casaco de couro, ele sai para o jardim. Seguido pelos generais Burgdorf e Meissel, Rommel entrega as chaves da casa e sua carteira para seu filho, indicando que não precisava mais delas. Depois, ele subiu no banco de trás de um pequeno carro e os generais se acomodaram ao seu lado. O carro se afasta e, para depois de alguns metros, o motorista sai para caminhar por alguns minutos. E ao retornar, estava o general Erwin Rommel desmaiado no banco de trás. Assim, após ter servido toda a sua vida à Alemanha, foi como morreu o lendário marechal de campo Erwin Rommel. Ele sempre lutou de maneira limpa e sempre buscava táticas que evitassem baixas desnecessárias. Winston Churchill havia elogiado Rommel como um oponente audaz e habilidoso,
e um grande general durante a guerra. Esta foi a trágica conclusão da vida do heróico líder militar. Rommel havia deixado uma marca indelével na história da Segunda Guerra Mundial, reconhecido tanto por suas conquistas táticas quanto por sua lealdade ao seu país. Sua memória perdura como um dos comandantes mais destacados do conflito, mas também como um homem preso nas intrigas políticas e nas difíceis circunstâncias de seu tempo.